Os desastres naturais, como o furacão Milton, têm levantado questionamentos sobre o futuro da humanidade. Será que estamos vivendo apenas os efeitos das mudanças climáticas, ou esses eventos são sinais profetizados há milênios no livro do Apocalipse? Na Bíblia encontramos diversas passagens que falam sobre desastres e tribulações que ocorreriam nos últimos dias, e muitos acreditam que já estamos vivenciando essa realidade. O livro do Apocalipse menciona guerras, terremotos e catástrofes naturais que antecederiam o fim dos tempos. As palavras são claras. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Quando vemos o mundo enfrentando furacões devastadores como o furacão Milton, não podemos deixar de nos perguntar: estamos testemunhando o cumprimento dessas profecias? Muitos líderes religiosos afirmam que sim, que estamos vendo os sinais divinos do fim dos tempos se manifestarem, assim como foi descrito no Apocalipse. A Bíblia fala de um período de tribulação, onde desastres naturais seriam frequentes e devastadores. Essa fase é parte de um plano maior, onde o mal seria confrontado antes da segunda vinda de Cristo. A Terra, segundo o Apocalipse, passaria por intensas provações antes de ser renovada. Seriam os eventos climáticos de hoje parte dessas provações? Muitos acreditam que o furacão Milton, assim como outros desastres naturais recentes, são sinais de que a humanidade está à beira de uma mudança espiritual significativa. Estes eventos seriam avisos divinos, nos alertando para o retorno iminente de Cristo e o estabelecimento de seu reino milenar. O livro de Apocalipse menciona que, após um período de catástrofes, Jesus retornará para reinar por 1000 anos. E durante esse período, o diabo será acorrentado, impedido de enganar as nações. No entanto, esses desastres também trazem à tona um ponto importante: a influência contínua do mal no mundo. Embora muitos esperem a segunda vinda de Cristo como um momento de redenção, o Apocalipse nos alerta que o diabo ainda estará ativo antes de ser finalmente derrotado. Os desastres que presenciamos poderiam ser, então, uma demonstração de como o mal ainda age entre nós, tentando desviar a humanidade da fé e da salvação. Mas o que podemos fazer diante dessas evidências? A Bíblia nos dá uma resposta: estar espiritualmente preparados. Jesus nos ensinou que os sinais dos últimos dias seriam claros e que devemos estar alertas. Ele também nos lembrou que o diabo continua agindo no mundo, como um leão que ruge à procura de alguém para devorar. Portanto, em tempos de catástrofe como o furacão Milton, é essencial que busquemos a verdade na palavra de Deus para não sermos enganados pelas forças do mal. Ainda que muitos procurem explicações científicas para esses desastres, o aspecto espiritual não deve ser ignorado. A Bíblia nos mostra que o mundo está passando por um processo de transformação e que os eventos que vemos hoje são parte de um plano maior. Deus permite que essas tribulações aconteçam, não para nos destruir, mas para nos preparar para o retorno de seu Filho. Esses desastres são, na verdade, chamados de alerta, nos convidando a nos voltarmos para Ele em arrependimento e fé. Ao refletirmos sobre o furacão Milton e os outros desastres que temos testemunhado, fica claro que estamos em um momento decisivo da história humana. As profecias do Apocalipse não são apenas palavras escritas há milhares de anos. Elas estão se manifestando diante de nossos olhos. Estamos prontos para o que está por vir? Os desastres naturais são um lembrete de que a vida é frágil, mas também um chamado para buscarmos a salvação em Cristo. Conforme nos aproximamos dos últimos dias, como descrito no Apocalipse, nossa responsabilidade espiritual aumenta. Precisamos estar vigilantes, atentos aos sinais e preparados para a vinda de Cristo. As catástrofes naturais são apenas uma parte do quadro maior que a Bíblia nos apresenta. E cabe a nós interpretar esses sinais corretamente e tomar a decisão de nos voltarmos para Deus. Esses são tempos de provação, mas também de esperança.
O Apocalipse não termina com destruição, mas com a vitória de Cristo sobre o mal e a renovação de todas as coisas. Aqueles que confiam em Deus serão salvos e reinarão com Ele no reino eterno. Então, ao enfrentarmos desastres como o furacão Milton, devemos lembrar que, embora o mal ainda esteja presente, a vitória final pertence a Cristo, e com Ele podemos ter paz e segurança. Que possamos, diante dos sinais que o mundo nos oferece, escolher o caminho da fé e da redenção, preparando nossos corações para o que está por vir.